Por que isso tudo indo? O que houve? Ah, essa pandemia, essa Covid que pegou meu marido aqui, Meu aí, Deus. mas tá tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, mas Mas é chato, né? Que aí fica isolado dentro do quarto, as crianças estão em casa, é pois é, complicado, mas vamos indo. é complicado demais. Eu tô com um amigo também que tá, graças a Deus, agora ele saiu da UTI, mas ele tava na UTI, porque é professor também, pegou na escola. Aí já viu, né? Os alunos mais jovens não querem saber de se cuidar, dá nisso. Gente que sofre. Mas, graças a Deus que ele tá bem. Meus filhos também, já tem professor já afastado, é complicado. Mesmo das crianças pequenas, são das crianças pequenas que já estão se afastando. Agora, onde que pega, a gente não sabe, né? Porque Mas complicado. Graças a Deus, seu amigo já saiu. a questão toda é que você, para ir para a escola, trabalhar ou para estudar, você pega condução, né? Você anda na rua. Então, mesmo que geralmente o professor tem mais cuidado, né, por ser adulto, mas criança, você passa na porta das escolas, está todo mundo sem, os adolescentes estão tudo sem máscara, aí estão namorando, estão agarrando o outro, apertando o outro, dando tapa no outro, e o vírus vai só circulando. Esse é o problema. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos lá, vamos para mais uma aula. Espero que seu marido se recupere logo para vocês poderem tá todo mundo reunido de novo e que vocês. Falta só mais uma semana só de isolamento, mas ele tá bem. Não teve só perdeu o olfato e o paladar só. Não teve mais nenhum sintoma, nós também não tivemos. Amanhã eu vou fazer um exame para ver se eu peguei, fui assintomático ou se eu não peguei. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Isso é importante. Né? Então vamos lá. Hoje nós vamos abordar mais um tema novo, né? E acho que um dos mais importantes para o curso. Hoje a gente vai falar sobre didática. Né? Então, primeiro, como esse laboratório, como essa disciplina é laboratório profissional, né, e muitos de vocês já tiveram a disciplina didática, então eu vou primeiro querer saber um pouquinho o que vocês entendem sobre didática, para depois nós começarmos a discussão. O que vocês entendem? Para vocês, o que é didática? Já vou começar hoje entrando em sola. A pergunta de vestibular aí. Eu não vou opinar porque eu ainda não tive essa disciplina, então eu prefiro ficar Não, caladinho. não, mas olha só, não, mas aí não. Não é, a questão não é essa. Mesmo quem não teve a disciplina, é, a didática é uma coisa, vocês são adultos, né? Já tem o ensino médio completo, alguns aqui já são até professores, mas mesmo aqueles que nunca tiveram experiência tiveram contato com a disciplina didática, recebeu, né? Foi público alvo da didática pelo fato de ter estudado. Então você tem, de certa forma, você tem alguma noção, mesmo que você não saiba a descrição, né, o conceito, mas você consegue mais ou menos aí compreender como é que ela funciona. Né? Não existe uma pessoa adulta que não tenha pelo menos uma noção básica do que é didática. Você pode falar com as suas palavras. A Andressa já deu a Então, resposta dela. a minha amiga já colocou, né? Mas É, é a maneira, talvez, de ensinar, né? Vou tentar mudar um pouquinho ali a palavra. Maneira de ensinar, o jeito de passar a informação, enfim. Eu sei que tem vários tipos, né? Agora, quais são? Não vamos lá. sei. Quem mais aí se arrisca a falar? A Ana Carolina e a Andressa. Eu ia falar que. Diga. Professor, boa Boa noite. noite, minha querida. Eu ia falar que didática é
é a área, né, de transmitir o conhecimento, é uma parte da pedagogia que ajuda a tornar mais eficiente, né, a prática educativa, não sei. Acho que é por aí. Vamos lá, quem mais? É por aí, mas é mais complexo do que isso. Mas vamos lá. Quem mais aí se arrisca? Ninguém ouça grilos? Além do meu cachorro latindo? Isso que eu ia falar, eu ouço cachorros. Pois é. Deu a hora dela jantar, ela começa. Não quer saber de nada. Vamos lá. Ninguém mais se arrisca? Só vão ficar nessas 3 respostinhas mesmo? É sério? Mas, professor, qual era a pergunta? Porque eu precisei ir no portão, tá. então eu perdi A os 2 minutos pergunta iniciais. é o que você compreende sobre didática? Para você, didática é o quê? Para mim é uma coisa que falta em muitos professores, desculpa, né? Porque Oh, meu Deus. às vezes a pessoa tem doutorado, mestrado e tudo mais, mas a didática é zero, Mas né? o Quem nunca, que você né? quer Quem dizer com isso? Porque não sabe passar o conhecimento, tem dificuldade de se expressar, às vezes é uma coisa simples que eles dificultam muito, querem usar um vocabulário muito bonito que as pessoas ficam tipo, hã? Quando na verdade se você falasse o básico funcionaria. Verdade. Assim, é porque principalmente professor de faculdade, ele visa muito a questão do mundo acadêmico, né? Ele está inserido num mundo em que o léxico, né, que é o vocábulo, ele tem que ser rebuscado mesmo, então ele tenta passar, só que tem professor que não sabe incentivar, o cara fala bonito, mas o cara não explica o que ele está falando, o aluno tem que se virar, então aí acaba complicando, mas infelizmente realmente tem essas situações aí, né, de que tem professor, principalmente professores universitários, não estou falando mal dos professores universitários, pelo amor de Deus, mas existem algumas críticas, né, que principalmente da parte dos alunos, em que os professores têm, principalmente aqueles professores doutores que não passaram pela licenciatura, existe essa discussão, né, até está sendo reformulado agora os programas de pós-graduação em stricto sensu, que é mestrado e doutorado, estão começando a organizar os seus currículos para que esses professores aprendam, né, a lecionar. Não adianta ele ser um exímio conhecedor daquela área, né, específica se ele não souber passar esse conhecimento, né? Então, realmente tem essa questão. É muito comum você escutar isso, né? Tem doutorado, mas não tem didática, né? Então, eu já canso de escutar essa expressão pelos corredores. Tem umas matérias, eu faço biologia, tem umas matérias na faculdade que, caramba, a gente olha assim, tipo, o que ele tá falando? Ele tá falando nada com nada. Olha, Aí você pega uma videoaula, era isso? Pois é. Essa sua área que você está fazendo na graduação é uma área, então, que tem os professores universitários, eles não se reconhecem como professores, e sim como cientistas, né? E esse é um dos grandes problemas. Então, ele não se preocupa se você vai conseguir acompanhar ou não. Ele quer saber que ele passou, eu dei, matéria dada, né? Se você não tem QI para acompanhar o meu, eu não posso fazer nada. Infelizmente, eu já ouvi professor falando isso, e não foi em uma universidade qualquer, foi uma universidade federal. Mas eu tenho observado agora, nessas aulas online, os professores estão muito expostos, né? Sim. E, querendo ou não, assim, eu fico muito perto do meu filho, que ele foi para o 6º ano agora, ele começou o 6º ano. Só que ele tem dificuldade de aprendizagem, enfim. Então, eu gosto de acompanhar, ficar pertinho, para quando eu vejo que ele se perde, enfim, eu vou lá e dou uma ajudada. E eu tenho que reaprender certas coisas de novo. Então, assim, eu percebi ontem, por acaso, na professora de matemática dele,
porque agora começou cada matéria com um professor diferente, né? Eu fiquei horrorizada com o jeito dela passar a matéria, porque assim, ela tá correndo e dane-se. E eu fiquei boiando. Teve uma hora que eu não conseguia acompanhar o que ela estava falando, de tão rápido que ela estava explicando. Poxa, são crianças, eles têm 11 anos. Então, a gente não vê isso só na universidade, a gente vê isso na escola também, né? Tipo, eu fiquei assim, horrorizada com o jeito dela estar ali explicando a matéria, porque algumas vezes eu me perdi. Você imagina uma criança de 11 anos. Sexto ano, muito complicado, né? O sexto ano, ele é uma série que o professor ele tem que ter que é o professor que dá aula para o sexto ano, que nem a Isabela, né, que é um professor de áreas, são os especialistas, tá? Então, eles não são pedagogos, nem têm o curso de formação de professores. E aí, o professor que pega o sexto ano, ele tem que ter uma sensibilidade muito grande, porque é uma série de transição, né? A criança está saindo do ensino fundamental 1 e entrando no fundamental 2, é um mundo totalmente diferente, né? É aqueles professores que não gostam muito de ser chamado de tios, tia, acha que o aluno tem que acompanhar o ritmo dele, e coisa que ele não está acostumado, porque no ensino fundamental não é assim, né? Os professores são mais amáveis, mais atenciosos, geralmente, né? Não é uma regra. Mas, enfim, infelizmente isso acontece. Também temos que levar em consideração, aqui fazendo um atenuante, que os professores, nesse momento, estão passando por uma demanda muito grande de trabalho com o ensino híbrido. Não está sendo fácil, né? Você dá atenção para uma turma e, ao mesmo tempo que está presencialmente, e a outra metade está em casa, não é uma tarefa simples, né? Nós estamos acostumados... Mas assim, por exemplo, isso, ela está se saindo super bem. Ela está tendo postura, ela está se posicionando em frente ao computador e, ao mesmo tempo, isso eu percebo, né? Essa postura de estar no computador e com a turma ao mesmo tempo, ela e todos os professores do meu filho, no caso, estão se saindo muito bem. O que eu achei realmente, assim, foi a correria dela. Eu não sei se também é uma demanda muito grande de matéria para pouco tempo, porque também tem isso, né? Mas eu acho que pode ser feito de um jeito diferente. Quando a pessoa quer, a pessoa consegue. Entendeu? Que é a professora de português, no caso do meu filho, que ela era professora fundamental 1 há uns 2 ou 3 anos atrás, e agora, recentemente, foi fundamental 2. Então, é completamente diferente. Eu percebo nitidamente essa diferença entre, vamos dizer, a didática de uma e a didática da outra. Olha, você já iniciou explicando um dos motivos, né? Ela foi professora do Fundamental 1. Então, ela tem essa visão da transição do quinto para o sexto ano. Ela consegue perceber, né, que esses alunos têm muito perfil do quinto ano, então ainda estão naquela fase de transição. Então, o professor ele tem que, principalmente no primeiro bimestre, ou na escola que é trimestre, ele tem que ir fazendo com que os alunos vá se acostumando com a ideia de que já não estão mais no Fundamental 1, que ele precisa ir amadurecendo aos pouquinhos, né? E aí ele vai introduzindo aquela rotina do Fundamental 2, aos pouquinhos, gradativamente ele vai acelerando um pouquinho o passo, né? Não dá para ele já entrar de sola. Então ela já tem essa visão, né? Porque ela está vindo do Fundamental 1. Então ela conhece, ela sabe como é que é. Mas o professor 2, do Fundamental 2 de ensino médio, eles nunca tiveram contato com o Fundamental, na sua grande maioria. Então isso complica um pouquinho o professor do sexto ano, que não está acostumado a lidar com essa série. Então, provavelmente, essa professora não deve ser uma professora típica de sexto ano. Deve ter pego o sexto ano agora, não está acostumada. E aí você está sentindo muita diferença porque ele está vindo do quinto, né? Então, realmente tem uma diferença gritante, tá? Mas, vamos lá. Mais alguém quer falar sobre o que acha que você compreenda ser a didática? Bom, então, professor, eu comecei a ler o livro de didática
Eu parei naquela parte que fala dos problemas da escola pública, da saída das crianças da escola. Eu parei naquela parte Tá ali mais ou gostando do menos. livro? Muito bom, muito bom. E ele tá assim numa linguagem bem fácil de entender. Eu gostei bastante. O que eu entendi foi que ele é um ramo que investiga da pedagogia, né? Ele investiga as condições da realização das instruções de ensino. É mais ou menos isso que eu entendi até agora, porque eu ainda não continuei a ler. Como você leu, você foi a que chegou mais próximo do que realmente é. Aí tá bem interessante, sendo que aí eu parei naquela parte, problemas da escola pública, da saída das crianças da escola, eu parei mais ou menos ali. Aí foi o que eu entendi ainda no começo. Na verdade, a didática ela é muito confundida com a prática de ensino. A maioria do que os seus colegas falaram, que vocês falaram, está mais ligado à prática de ensino do que à didática, né? A didática ela está mais focada em observar, em analisar como a prática de ensino é feita, né? Então, ela analisa a prática de ensino para poder repensar essa prática de ensino. Então, são dois temas que dialogam, mas que têm uma perspectiva diferente. A prática de ensino, como o próprio nome está dizendo, é o que você coloca em prática, né, para ensinar. E a didática é você ser aquele professor que você dá a aula, né, mas você para e analisa se aquela sua prática de ensino foi eficaz, como o caso que a Ana Carolina que colocou. Essa professora poderia, né, no final da aula, pensar, poxa, como é que foi minha aula? Né? Ficou legal? Será que eu corri muito? Será que os alunos conseguiram acompanhar? Então, isso é a didática, é você parar para você analisar se o trabalho que você está fazendo na sua prática de ensino está sendo eficaz, né? A didática ela é uma ciência, né, que estuda a prática de ensino. A prática de ensino ela é a questão, como o pessoal falou, a técnica de ensinar, de transmitir conhecimento, mas a didática ela vai além do que a arte de ensinar. Em alguns dicionários, se você olhar o que é didática, vai estar falando isso, a arte de ensinar, né? Mas ensinar é só passar conhecimento? Não. Você planeja, o professor ele precisa planejar suas aulas, né? Só que esse planejamento ele tem que ser revisitado o tempo inteiro. Então você fez um planejamento, você executa aquele planejamento. Nós professores somos obrigados a fazer o planejamento do ano inteiro, né? Na grande maioria das vezes, ou antes de entrar de férias, ou logo assim que volta das férias. E aí o que isso causa? Você ainda não conhece a turma. Como é que você vai fazer um planejamento de ensino, um plano de ensino, se você não conhece quem é seu público-alvo? Então, esse plano de ensino ele tem que ser revisitado para você acrescentar ou modificar, fazendo os ajustes de acordo com o público-alvo. Então, conforme o professor ele tem o primeiro contato com a turma, ele já tem que parar e pensar, peraí, essa turma aqui é muito agitada, será que eu vou conseguir fazer essas práticas que eu coloquei, que eu pensei? Essa da turma que de repente com a outra turma dá para fazer, mas com essa daqui eu acho que não vai dar. Então não vou poder aplicar o mesmo plano de ensino para todas as turmas. Meu planejamento vai ter que ser diferenciado para essa turminha aqui, para outra já dá para fazer, entende? Então isso é a didática, é você revisitar o que você planejou, baseado no que você consegue observar nos seus alunos, né? É muito comum as pessoas fazerem essa crítica em relação tem doutorado, mas não tem didática. Tem aquele professor não tem didática porque ele faz isso ou porque ele deixa de fazer aquilo. E sim, também está relacionada à didática, né? Mas a didática por si só
ela não resolve todas as demandas da educação. Ela tem que dialogar com a prática de ensino. Então, tem professor que ele tem uma boa prática de ensino, mas nem toda a receita se aplica a todos os públicos, né? Senão não teria pessoas que gostam de bolo de chocolate, tem outros que preferem o bolo de cenoura, ou de laranja, ou de banana, né? Então, o público alvo da educação, principalmente nas séries iniciais, ele é um público muito homogêneo, né? Heterogêneo. Então, ele é muito diferente. As pessoas, cada um tem uma característica. Hoje mesmo eu estava aplicando prova para o 8º ano e eu estava observando, a prova não era minha, né? Eu rendi uma professora e a prova, o tempo dela acabou e a prova não tinha acabado, os alunos não tinham conseguido terminar. Ela pediu se eu poderia ceder o tempo para eles terminarem. Eu falei, não, sem problemas. Aí eu falei, eu termino de aplicar para você pode ir para sua outra aula, que aí quando terminar eu recolho e te entrego. Aí eu fiquei observando a turma. Aí você vê assim, quando você tem um olhar assim mais didático, digamos assim, você consegue perceber a discrepância de comportamento de uma criança para outra. Então aí você começa a observar. Foi assim um ganho maravilhoso ter aplicado essa prova, porque como nós estamos no sistema de rodízio, semana passada eu apliquei a prova para um grupo e o perfil foi 1. Essa semana eu apliquei a mesma turma, mas como os grupos ainda não, muitos não se conhecem porque estão indo em dias diferentes, e aí são alguns alunos que não eram da escola, então tem essa questão. E aí você vê a diferença de um grupo para o outro. Então eu tinha alunos que eram extremamente agitados, eles terminaram a prova, eles não conseguiam ficar sentados, eles queriam ficar correndo dentro de sala de aula, 8º ano. E aí você tinha que ficar mandando parar. E você tinha alunos que simplesmente abaixava a cabeça e ficava extremamente comportado. Então pegava, professor, posso usar o celular? Já terminei. Aí você liberava, ele sentava lá no cantinho, ficava no celular mexendo, não perturbava. Então, o professor precisa ter esse olhar, né, de você reconhecer seus alunos. E toda vez que você começa o seu ano letivo, você precisa revisitar o seu planejamento. Não adianta você falar, eu fiz o planejamento do ano inteiro, eu tenho que cumprir esse planejamento. Não existe planejamento fechado, engessado, né? Você faz um plano, por isso que é chamado de planejamento. Você planeja aplicar daquela forma ali a sua disciplina. Mas se você teve contato com a sua turma e você viu que a turma é muito agitada, você não vai conseguir cumprir aquele planejamento, é hora de você sentar, pensar de novo o seu planejamento, repensar as suas práticas e ver se você consegue adequar aquele conteúdo que você precisa ensinar às práticas que você tinha pensado. Dá para adequar? Dá para fazer? Ou eu preciso modificar as práticas? Então, a gente precisa fazer isso, né? E, principalmente, a didática hoje, nos dias de hoje, ela não é mais vista como uma somente fazer a análise da prática de ensino, né? A didática hoje ela é vista como uma ciência mediadora, né? Ou seja, a didática é a mediação entre o conteúdo que precisa ser ensinado e a pessoa, o público-alvo desse ensino, né? Então a didática está aqui no meio e ela tem que fazer com que esse conteúdo chegue até o público-alvo e que esse público-alvo possa compreender esse conteúdo e se interessar por esse conteúdo. Não adianta você apresentar o conteúdo, você ficar ali como mediador, mas você esperar que o seu aluno, por si só, ele se interesse. Às vezes é uma área que não é uma área de interesse dele, mas você, né, com aquela luta, né, com aquele incentivo todo, muitas das vezes você consegue pelo menos fazer com que o aluno
mesmo que ele não vire um admirador ferrenho daquele conteúdo, mas que ele possa, pelo menos, absorver o máximo possível, né? Deixa eu só ver aqui o que a Andressa colocou. Isso, exatamente, Andressa. Agora você pegou a essência. Ela auxilia o professor na sua prática pedagógica e é fundamental para a sua formação, né? O professor em formação, na verdade, o professor ele nunca termina de se formar, né? O professor ele precisa participar das formações continuadas no exercício da docência, para que ele possa aprender tendências novas, né? Aprender metodologias novas, aprender novas tecnologias de ensino. Então, o professor ele precisa estar revisitando a sala de aula na condição de aluno periodicamente. Ele não pode, peguei meu diploma, agora estou livre e eu não preciso mais sentar no banco como aluno. Não. Você vai pensar. Se você está pensando assim, você está muito equivocado. O professor ele precisa estar sempre estudando, se atualizando. A educação muda muito. Diga. É uma verdade mesmo, porque todos somos educadores e educandos, né? Ao mesmo tempo. Ensinamos e somos ensinados. Exato. Isso é uma instituição mútua. Sim, sim. O professor ele precisa ter a hombridade, né? A simplicidade de reconhecer que ele também aprende com o aluno. Principalmente na geração de hoje. Os alunos estão muito antenados, né? O acesso à informação está muito fácil, né? Então, às vezes, e o professor ele trabalha demais, então muitas das vezes ele não tem tempo de se atualizar, né? Então, às vezes está acontecendo uma coisa durante aquela semana e o professor está ali ligadão nos planejamentos, dá aula aqui, não sei o quê, e ele não tem tempo de se atualizar. E aí, às vezes o aluno fala uma coisa, não, professor, porque eu vi na televisão, na internet, que aconteceu isso e isso. Para de mentira, garoto, para de inventar. E é verdade, às vezes a criança, ele, como tem mais tempo, ele vê televisão, acessa a internet o tempo todo no celular, ele acaba sendo muito mais exposto às informações do dia a dia do que o próprio professor. Tá rindo? É verdade. Então, o professor ele precisa ter esse olhar, né, e essa simplicidade de aprender com seus alunos. Eu sou professor de informática, mas eu aprendo muita coisa com os meus alunos. Além de ser pedagogo, eu sou professor de informática, vocês tiveram aula comigo. Mas eu aprendo várias coisas e eu não tenho essa vergonha de falar assim, não, o professor aqui. Não tem essa coisa de, o professor sou eu. Eu sou professor e sou aluno, eu estou ensinando, mas eu também estou aprendendo. Então, e muitas das vezes relembrando, né? Porque como nós temos a cada ano, cada tempo que passa, as escolas vão enxugando cada vez mais a quantidade de tempos de aula, né? Então, como a gente tem que condensar, né, compactar o máximo possível esses conteúdos para caber naquela carga horária que a gente recebe para dar aula, muitas das vezes parte desse conteúdo vão sendo deixados de lado. E aí, de tanto você deixar aquilo de lado, às vezes você esquece. E aí vem um aluno ou uma aluna e fala, professor, também pode fazer desse jeito, assim, assim, assim. Aí você tem um tempo que você não faz, não dá aula, você... É mesmo, poxa, legal, boa, legal. Bem lembrado, boa dica. Tá bom, depois eu te ajudo aí. Eu não sei como é que eu fiz isso, tô aqui desesperado. Deixa eu ver a Sara que também colocou. É a constante renovação e inovação que a prática pedagógica precisa, sim. Então, tem muita gente que acha que didática é só a pessoa saber ensinar o conteúdo. Só que para você saber ensinar o conteúdo, você precisa ter essa percepção de que você aplica o conteúdo e às vezes aquela prática que você fez não foi legal. Às vezes você
planeja a aula, caramba, vou arrebentar, essa aula aqui é maravilhosa. Quando você chega, o professor, depois de uma certa experiência, depois de algum tempo de chão de sala de aula, o professor consegue, no olhar, na expressão dos alunos, ele consegue sentir se a aula está chata, se a aula está... Claro, não do jeito que está aqui não dá para eu perceber nada, né? Eu só estou vendo aqui só as fotografias, então eu não consigo ter esse feedback, né? O conteúdo da prova, se vai ser colocado em PowerPoint, na verdade vocês não vão ter prova, Yasmin. Vocês vão fazer um texto. Para quem não for participar da roda de conversa, vocês vão ter que produzir um texto dissertativo. Tá? Não vai ter prova, não. Ok? Então é só você assistir às aulas, né, que estão sendo gravadas e disponibilizadas lá no YouTube ou aqui na plataforma e escrever um texto dissertativo sobre ele. Tá? Nada. Então, gente, deu para entender mais ou menos o que é o conceito de didática, o que ela representa nos dias atuais? Durante muito tempo, né, durante décadas, ou até, digamos aí, séculos, a didática ela foi compreendida como uma forma de ensinar, né, a prática de ensino. E hoje em dia são duas coisas que caminham junto, que dialogam, né? Mas que elas têm perspectivas diferentes. Diga, Ana Carolina. Quer falar? Ih, não. Ah, tá. O microfone ligou sem querer sozinho. Não, desculpa, ainda bem que eu não falei besteira aqui. Sem problemas. Então, essa é a grande diferença, né? A prática de ensino é mais você traçar estratégias de como você vai aplicar aquele conteúdo, né? E já a didática é o professor ele pensar uma maneira de fazer com que aquele conteúdo chegue até o aluno e, ao mesmo tempo, fazer com que o aluno compreenda aquele conteúdo e se interesse por aquela área de conhecimento, né? Então, a didática é muito mais complexa do que a prática de ensino, né? Tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Quer colocar mais alguma coisa? O que vocês acharam do que eu falei? Faz sentido? Se vocês discordarem, não tem problema, pode falar. Quem sou eu para discordar? Ah, tá. Até parece. Mas está fazendo sentido, sim. Tá bom. Mas, poxa, gente, não tem essa questão. Quem sou eu para discordar? Não, você é, como a gente falou aqui. Não, claro, senão não vou mas assim, senão não vou estar sendo didático. Né? Eu tô aprendendo. Sim, mas eu também estou aprendendo com vocês. Né? Então, senão não vou estar sendo didático. Então, eu sou o detentor do saber? Não. Todos nós sabemos alguma coisa, né? Como eu falei na primeira aula. Independente de você já ter tido experiência ou não, já ter feito licenciatura ou não, todo mundo aqui já foi aluno em algum momento da vida. Então, você tem sempre aquele... Nós geralmente temos dois professores marcantes. Um que marcou positivamente e um que marcou negativamente. Não é isso? Quem é que... Pare e pensa, quem foi um professor que te marcou positivamente? Tem certeza que você vai lembrar dele ou dela, né? A mesma coisa aquele professor que te marcou negativamente, um professor que você não gostaria de ser para os seus alunos. Se eu perguntar isso para vocês vão lembrar dos professores? Para aí, volta aí a fita e pensa... Com certeza. Muito rápido, dá para lembrar. Tá vendo? Não precisa nem fazer esforço, né? Para poder lembrar. Então, eu também, apesar da minha idade, eu também lembro, né, dos professores que me marcaram, né, inclusive eu lembro até da minha professora do jardim de infância. Então, era muito marcante, né?
a figura de um professor. Existem aqueles professores que passam pela sua vida que, se você passar hoje na rua, você nem lembra dele, né? Ou então você fala assim, aquele professor, aquele cara ali, ou aquela mulher, eu acho que foi minha professora. Mas foi de quem mesmo? Você não lembra qual foi a matéria, não lembra o nome dela, não lembra de nada. Porque são pessoas que passaram pela sua vida, mas não te marcaram. Mas você tem aquela figura de professor que te marcou, né, que você faz, poxa, ainda mais vocês estão fazendo formação de professores, eu queria ser um professor que nem aquele professor que eu tive, aquela professora que eu tive. Ou que você vai lembrar, não, eu não quero ser igual aquela professora ou aquele professor. A gente sempre lembra. Então, nós sempre vamos revisitar a nossa formação para pegar referências, tá? Seja no período que você fez fundamental, ensino médio, seja agora durante a formação de professores, né? Eu estou sempre revisitando alguns professores do meu passado e alguns professores que eu tive recentemente, seja na graduação, seja no mestrado, na pós-graduação. Eu estou sempre revisitando as práticas de ensino. Poxa, eu tinha um professor que sempre falava isso e, poxa, eu achava bacana. Vou usar essa prática com meus alunos. E aí você vai buscando referências para você se espelhar, né? E tem aquele seu colega também, depois que você vira professor, que você já está atuando na sala de aula, tem sempre aquele professor, tipo a Tamires, né, que leva o ventilador, o Wi-Fi dela, né, Tamires, para poder ajudar os alunos a ter acesso, né, ter um recurso, um aprendizado mais significativo. Então, isso marca muito. Às vezes um colega seu marca mais, um colega de sala de aula, que você trabalha na mesma escola que ele, às vezes numa conversa na sala dos professores ali durante um café, ele te marca muito mais do que às vezes um professor da faculdade, da licenciatura, né? Porque às vezes ele consegue, você ainda está muito insensível em relação aos seus alunos, e ele vem com aquela palavra doce, né? E aí tipo, não, poxa, você tem que tentar compreender, aluno é assim mesmo, e aí vai te dando aquela acalmada e você, né, volta ao centro, e aí você, poxa, é mesmo, acho que eu peguei pesado demais, aí você começa a pensar, e isso vai te marcando, né? E você vai se tornando cada vez mais um professor mais sensível, mais consciente, como, né, eu já mencionei aqui Antônio Novo, né? Ele sempre fala que os professores mais novos, recém-chegados à sala de aula, ele deveria ser assistidos pelos professores mais antigos, para que ele pudesse, né, pegar a prática, pegar as malícias, né, que o exercício da docência requer, né? Muitas das vezes a gente precisa ter um certo cuidado com algumas figuras, né, que estão dentro de sala de aula, que, né, ser humano, né? Ser humano tem essas questões. Até não sei se vocês souberam agora recentemente, uma aluna francesa que acusou um professor de ter expulsado os muçulmanos de sala de aula para poder apresentar umas charges falando sobre o profeta Maomé, né? E esse professor acabou sendo decapitado por um muçulmano radical pelas acusações da aluna. E essa aluna agora, depois que o professor já tinha morrido, há meses atrás, foi o ano passado, essa menina pediu para fazer um novo depoimento e confessou que tinha mentido. Olha a situação, né? Então, isso porque a polícia fez a investigação e descobriu, viu, né, que tinha alguma coisa errada. Aí pressionou ela, e ela aí começou a pressionar, e aí ela falou, né? Porque eu acho que se não tivesse pressionado, ela não tinha assumido a mentira e ia seguir assim para sempre. Né? Não, verdade, exatamente isso também. Deixa eu ver aqui o que a Andressa falou. Nenhuma reforma educacional tem valor se a formação de docentes, né, não for encarada como prioridade, né? Exatamente.
perfeito. Perfeita a citação que você pegou aí do Antônio Nova. Eu gosto muito desse autor. Professor, boa noite. Desculpa interromper. Essas é porque eu cheguei uns 15 minutinhos atrasada por causa do trabalho. Mas essas anotações, não, essas mensagens que o senhor está lendo das meninas é aonde? Porque eu não estou achando aqui no chat. Não está aparecendo para mim, então acho que é a minha internet não está atualizando. Você tem um balão. Deixa eu compartilhar a tela com vocês, que aí você consegue ler também. Espera aí. Vê agora. Deixa eu ver. Aqui no cantinho. Espera aí, então. Tá. Pensei que era no chat da reunião. Não, é aqui. O chat da reunião aberta aqui. É só você clicar aqui, ó, na conversa, que vai aparecer para você se a... Aí, calma aí que eu tirei. Então... tá. Entendi. É porque tava, mas ele não estava atualizando. Porque a plataforma, se a internet estiver fraca, ela demora mesmo. Então, vamos lá. Tudo bem. Obrigada, professor. E aí, gente, então, como a Tamires falou, tem essa situação, né? E a Andressa agora fez essa citação muito legal, né? Não adianta você reformular o sistema educacional brasileiro, fazer BNCC, PCNs, né? PNE, não adianta você fazer nada disso, fazer atualizações na LDB, se você não pensar na formação do professor. O professor ele precisa, conforme as gerações vão passando, os cursos de formação de professores eles precisam ser repensados, né? E os professores que já estão atuando, eles precisam passar, não vamos falar de reciclagem, esse termo pode soar como pejorativo, porque você recicla aquilo que não serve mais, né? Então você transforma em outra coisa. E o professor ele é um profissional, ele não pode ser considerado como um objeto que não tem mais serventia. Então ele não vai ser reciclado, mas ele precisa passar por uma formação continuada, né, no exercício da docência, onde durante a sua prática de ensino, né, ele vai estar revisitando alguns autores, conhecendo pensadores novos, correntes teóricas novas, para poder ele tá vendo formas novas, né, de pensar a educação, práticas novas de ensino, novas tecnologias de ensino, para que ele possa estar se atualizando, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação do PowerPoint que eu achei bastante interessante. Ela não é propriamente sobre didática, mas ela aborda a didática de uma forma bem interessante e ela fala de um recurso que nós, professores, usamos o tempo todo e que eu achei muito interessante. Então, ela fala eu vou passar para vocês esse PowerPoint que fala sobre material didático, né? Tem como um professor não falar sobre material didático, né? Então, vocês são professores em formação, eu não sei se vocês já fizeram essa prática, né? Se nós estivéssemos no presencial, eu faria essa prática com vocês, que eu gosto de fazer essa prática no curso de formação de professores. Eu levo livros didáticos, né, do público-alvo de vocês, da formação de vocês, que é educação infantil e séries iniciais, né, e peço para vocês fazerem a avaliação desse material, né, para ver o que vocês acham, o que vocês sentiram falta, o que vocês gostaram, o que chamou mais atenção em determinado material. Então, eu gosto de levar assim, vários livros, de todas as séries e de várias editoras diferentes, edições diferentes, para vocês analisarem, porque isso faz parte
do exercício docente. Você tem a escola, principalmente quem vai trabalhando na rede pública, tem a avaliação, né? As editoras vão na escola, deixam o livro para os professores, para que os professores possam escolher, né, avaliar os livros, para que eles possam pedir lá no PNL, né? Plano Nacional do Livro Didático. Então, vamos lá. Vou compartilhar então aqui com vocês essa apresentação aqui que eu trouxe para vocês. Então, é sobre o material didático, mas ela tem uma abordagem bem legal. Então, vou compartilhar. Enquanto eu estou compartilhando a tela, eu não consigo ver o chat, tá? Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, ou pergunta pelo áudio, então pede alguém para me avisar aí que tem pergunta no chat. Então, vamos lá. Ó, começando o assunto. Então, aqui nós temos uma sala do século XIX. Olha bem para essa sala, século XIX, e fala para mim onde está a diferença para uma sala que eu vou apresentar agora do século XXI. Qual a diferença você está vendo aí? Nenhuma, né? É bem esse modelo industrial de ensino, né? Exatamente. Então, ó, as carteiras perfiladas, né? Todo mundo ali baixado, olhando para o livro, copiando, fazendo exercício. Cadê a atualização desse sistema de ensino? Onde estão as práticas inovadoras? Será que essas escolas, não pode nem dizer, não, mas é a mesma escola. Não é a mesma escola. É impossível ser a mesma escola. E parece que você está na mesma escola. Será que esse diretor do século XIX reencarnou e assumiu essa nova escola aqui como diretor de novo? Né? Então, porque eu olho para as duas imagens e não consigo ver diferença. É exatamente a mesma coisa, a mesma prática de ensino, a mesma organização das salas de aula. Então, eu gosto de sala bagunçada. Para mim, sala tem que estar em roda, todo mundo, um olhando para a cara do outro, todo mundo falando, não tem essa coisa só professor falando. Não. Vamos lá, outra imagem aqui. Olha essa imagem e olha essa imagem aqui agora. Essa daqui é uma imagem de uma professora lá no intervalo dela lendo um livro, né? E aqui é uma professora que não tinha acesso, né, a século XIX, século XXI. Então, ela só tinha acesso a livro. Então, ela estava lá lendo, estava, de certa forma, se atualizando. A gente não consegue ver o que ela estava lendo, mas estava estudando. Só o fato de ela estar lendo já é um bom sinal. E aqui é o perfil do professor atual, do século XXI. Então, olha quantas ferramentas ele tem à disposição dele, né? Então, o perfil antenado, aí ele fala aqui, foi-se a época do giz branco e do quadro negro. Hoje os educadores contam com muitos equipamentos, né, tecnológicos à disposição. Então, aqui ele menciona várias mídias em que o professor pode estar utilizando, né? E aqui ele fala que as características do novo professor. Está sempre atualizado, com o que há de mais moderno, sabe utilizar a tecnologia para melhorar o aprendizado, admite não ter todas as respostas, é parceiro do aluno e aprende com eles, continua mantendo a autoridade sem ser autoritário. Esse é um paradigma que muitos professores não conseguem quebrar, esse paradigma. Ele acha que para ele ter autoridade, ele precisa ser autoritário, né? E, na verdade, não é. Eu, por exemplo, eu sou um professor que eu não sou nem um pouquinho autoritário, eu não grito com os alunos, eu não chamo atenção. Tudo que eu vou fazer é dentro da educação. E nunca tive problema com aluno. Eu leciono há 13 anos, eu nunca tive problema com turma nenhuma, graças a Deus. Eu me dou bem com todos os meus alunos e os meus ex-alunos. Nunca, juro para vocês que eu nunca tive problema com aluno nenhum. Mesmo aqueles alunos que tentaram, fizeram de tudo
para me tirar do sério, né? Já tive até uma situação dentro do curso de formação de professores, mas que eu contornei e continuei minha aula normalmente, sem ser grosseiro, consegui impor a minha autoridade sem ser autoritário, né? Pedir a pessoa com educação para a pessoa ficou meio chateada, mas depois as próprias amigas foram conversar com essa pessoa e falou, poxa, você está no curso de formação de professores, se coloca no lugar do professor, daqui a pouco é você que vai estar ali na frente e você não vai gostar do que você fez, você acha que você está certa? Não. Realmente eu errei, e depois ela veio conversar comigo e pediu desculpa. Mas nunca tive esses problemas, não. Mas tem professor que acha que para poder impor a autoridade dele, ele precisa ser autoritário. Hoje em dia, né, nem dá certo muito isso. Você acaba se tornando aquele professor chato, né, que aluno nenhum gosta. E aí você até consegue o silêncio, mas você não consegue a atenção, você não consegue a participação dos seus alunos, porque você não é um professor. O aluno fica até com medo, não vou falar nada não, esse cara é grosso pra caramba, ele vai me dar um fora aí, vai me chamar de burro na frente de todo mundo, então eu vou ficar calado, né? Então é isso que ele consegue o silêncio pela imposição do medo. Vamos lá, aí tá aqui, ó, outro quadrinho bem legal, a criança tá aqui. Hoje em dia é muito normal você ver esse tipo de criança em sala de aula, né, que é o hiperativo. Ele está aqui entediado, agoniado. Aí tem uma hora que ele grita, que raios estou fazendo aqui dentro neste dia lindo? A vida é uma só. E sai correndo. Joga tudo pro alto e sai correndo. Aí vem a professora com ele pendurado. Da próxima vez experimente tomar um copo d'água e respirar fundo. O que vocês entendem que a professora está fazendo com esse aluno aqui? Botando para fora de sala. Não, na verdade ela foi buscar ele que ele eu acho que ela está voltando. Ela está voltando para a sala, exatamente. Mas o que vocês acham que essa imagem está passando para vocês? Tá passando o total tédio, né? Das aulas monótonas, e que aí a criança fica ali, coitada, sentada numa cadeira, num espaço pequeno, tendo só que copiar, ler, né? Sem nada de atrativo. Exatamente. Né? Então ela fica super chateada e sai correndo. Mas eu também ficaria, né? Mas aí, no caso, a professora está colocando a culpa na criança. A criança tem que se acalmar. E não ela que tem que mudar o jeito dela de, enfim, passar o conteúdo. Exatamente isso. A criança está entediada, não está aguentando mais ficar ali. Tenta fugir daquela situação. E ela falou, da próxima vez experimente tomar um copo d'água e respirar fundo. Ou seja, engole, né? Respira fundo e continua. E aguenta, porque eu não vou mudar. Exatamente isso. É isso aqui que a imagem está retratando. Isso aqui está muito longe da realidade das salas de aula? Não. Infelizmente não, né? Então, por isso que eu lembro que na primeira aula eu perguntei para vocês o que vocês acharam da aula. Se eu continuava daquele jeito, se eu mudava. Porque ainda mais vocês que são adultos, o feedback de vocês é extremamente importante para os professores, principalmente na situação que nós estamos. Eu estou aqui, né? Todos vocês estão vendo aí minha cara e eu não estou vendo a expressão de nenhum de vocês. Então, de repente, vocês podem estar aí dormindo enquanto eu estou falando, vocês podem estar mexendo no celular, vocês podem estar assistindo televisão e eu não vou estar sabendo. Porque eu estou aqui atrás da tela, vocês estão com a câmera fechada, então não sei o que está acontecendo nas nossas salas de aulas, né? Porque cada um está no seu ambiente pessoal, né? Então eu não tenho como observar o que está acontecendo aí com vocês. Então eu preciso desse feedback para poder
entender. Na sala de aula, no presencial, eu costumo observar as expressões que os alunos fazem, né? O nosso corpo fala, né? Todo aluno, de alguma forma, ele expressa, que nem esse menino aqui, ó, o primeiro quadro, ele está totalmente entediado, olha a cara dele. Então, se o professor olha e vê que um aluno está com a cara desse jeito, o professor tem que parar o que ele está fazendo e ver o que está acontecendo com esse aluno. Se é um problema externo, que ele já veio de casa aborrecido, ou se ele está de saco cheio daquela aula monótona, né? E aí ele tem que repensar a forma dele modificar. Eu já passei por uma situação dessa, de você pensar a aula. Eu estava lecionando uma disciplina que é legislação, uma disciplina que é chata, é difícil de você trabalhar a legislação, né? E eu percebi que naquela aula eu não estava muito empolgante, digamos assim, né? Tava quase o pessoal fazendo que nem aqui o Pedrinho aqui, saindo correndo. Então eu parei o que eu estava fazendo, eu percebi no olhar dos alunos que eles estavam começando a dar sono, ficar entediado, e eu peguei e mudei totalmente. No meio da aula, o pessoal não entendeu nada. O que houve, professor? Eu falei, não, vamos dar uma agitada aqui, senão vocês vão dormir. E eu, do nada, parei, fiz uma atividade com eles, uma roda de conversa, e o negócio deu uma... Pronto, dali para frente eu não dei mais aquela aula, mesmo sendo legislação, daquela forma que eu estava fazendo, que eu vi que não estava funcionando. Essa professora aí não teve essa percepção aí, achou que o aluno que tinha que se adequar à metodologia dela, né? E aí aqui a gente vê algumas posturas, né? Então aqui tem a postura do avestruz, que a pessoa enfia a cabeça ali no buraco e, né, se esconde. Aí tem as expressões do macaco aqui e tem aquela expressão aqui do professor. O que esse professor aqui está querendo dizer com essa expressão para o aluno? O que vocês acham? Ele está preocupado com o aluno? Como é que o aluno está? Acredito que não. Olha o ar de superioridade que esse macaco tá. Superioridade, é isso que eu ia falar. Superioridade. Tá fazendo cara de paisagem igual a gente faz para alguns professores quando a gente não quer prestar atenção. Sabe? Por isso vocês estão com a câmera desligada, né? É isso? Claro que não. Não. Tô brincando, gente. É só por causa do cabelo em pé, da falta de maquiagem, é só isso. Poxa, eu tô brincando. Eu ia falar isso agora, Carol. Eu ia falar, nem pentei o cabelo. Poxa. Se quiser, a gente liga. Se todo mundo disser que tá feio igual, beleza, eu ligo. Desse jeito. Não, eu não vou fazer isso com vocês, não. Olha só, eu não vou fazer isso com vocês porque a aula está sendo gravada. As aulas estão sendo gravadas e vão ser publicadas no YouTube. Então eu não vou expor vocês dessa maneira, tá? Não vou ligar. Tá, fiquem tranquilos. Foi só para a gente descontrair um pouquinho, tá bom? Peraí que vamos lá então, vamos continuar. Então, a postura do professor aqui está totalmente, digamos assim, ele está imparcial e ele está totalmente desligado do que está acontecendo em sala de aula. Então, os alunos estão aqui, ó, mão na cabeça, um tampando os olhos, o outro com a mão na boca, assim, como que diz assim, eu xingo esse safado ou não xingo? Então, tá tudo aqui para ele ver. Tá, as expressões aqui dos alunos, as posturas que os alunos estão adotando aqui, tá mostrando que eles não estão gostando da sala de aula. Tenho aqui que essa do avestruz aqui poderia também ser considerada como a do professor, porque, ou seja, você enfia a cabeça no buraco porque você não quer ver a realidade, né? Ou aquele professor que... Aí você tem duas posturas, o professor que enfia a cabeça no buraco e não quer ver, ou aquele professor que mete o carão de superioridade, empina o nariz e fala, o professor sou eu, se quiser, ele que corre atrás para aprender. Né? Como a gente vê, eu já ouvi muito isso, né, de professor falar.
exatamente com essas palavras. Se você quiser aprender, você corra atrás. Mas graças a Deus eu corri atrás e aprendi. Mas é difícil. O professor ele não pode pensar dessa forma. Vamos para o próximo. E aqui nós temos a realidade atual. Né? Olha o que essa imagem está mostrando aqui para vocês. Vamos tentar ver aqui. Nós temos aqui, ó, televisão, rádio, jornal, revista. Então nós temos uma série de informações diversas e também atrativos, né? Então tudo isso aqui é capaz de dispersar a atenção dos seus alunos, né? E aqui está uma imagem aqui do professor dando aula pela internet. Então ele está lá todo carinhoso lá, né, jogando beijinho, né, abraçando lá a tela, todo dengoso lá com os seus alunos. E os alunos estão aqui, ó, tem televisão, tem rádio, tem revista, jornal, internet, tudo isso para desviar a atenção dele. Você acha que esses alunos aqui, que tem tudo isso aqui na mão dele, que ele está lá com a câmera desligada do seu computador, ele está dando atenção para esse professor? Não. Com certeza não. Não. Né? Hoje até um professor falou que ele dava aula no ano passado, ele é professor de filosofia. Aí os alunos confessaram para ele: pô, professor, seja sincero, se o senhor estivesse na nossa idade, fosse aluno, o senhor ia acordar 7 horas da manhã para assistir a aula de filosofia? Aí ele falou: pô, aí você me quebra, porque com a cabeça de hoje eu acordaria, porque eu acho importante, mas com a cabeça da época, realmente eu acho que eu também não acordaria, porque a aula dele era no primeiro tempo de aula e os alunos estavam faltando direto, né? Então, ano passado foi bem complicado, porque tinha vezes de o professor... Eu nunca, graças a Deus, eu nunca passei por essa situação, mas tinham colegas meus que falavam que ficou sentado o tempo inteiro da aula na frente do computador e não apareceu nenhum aluno na sala de aula, né? Então, isso é bem complicado, né? Mas eu acho que eles não conseguiam, eu acho que esse professor ele não conseguiu fazer com que os alunos percebessem a importância que a filosofia tem para a vida, não para ele passar de ano, né? Filosofia é uma área de conhecimento que, assim, ela abre sua mente não só para você tirar nota boa para a prova, mas ela abre sua mente para você compreender outras coisas, para você compreender a vida, né? Então eu acho extremamente importante a disciplina de filosofia, mas eu sempre gostei, mesmo quando eu era adolescente eu gostava de estudar filosofia. Então vamos lá. O que isso aqui mostra para você? Para vocês? Várias ideias. Professor criativo, né? Tá, aquele professor que está sempre cheio de ideias, cheio de projetos. Pensamento. Né? Oi? Pensamento. Sim, aquele professor que está sempre pensando em alguma coisa, como modificar lá a metodologia de ensino, como fazer os alunos ficarem mais animados, aquele professor que está toda hora inventando. E o que acontece com um professor desse tipo na sala dos professores? Ele é chamado de quê? Lá vem, de chato. Lá vem o chato inventar trabalho para gente. Isso acontece muito. Os professores, mas como a gente falou na aula passada, a gente tem que compreender também que os professores estão extremamente cansados, né? Até a Tamires falou, né, que os professores às vezes até quer fazer uma pós-graduação, mas ele não consegue, às vezes porque não tem dinheiro para pagar, às vezes porque não tem tempo, tem que trabalhar em várias escolas e tem essa problemática, né? Então, e teve alguém que falou, eu não lembro quem foi, que tentou fazer um projeto e teve bastante dificuldade para conseguir um professor que pudesse acompanhar ou somente assinar, né, o projeto. É bem complicado. Você chega com ideias novas, eu também já passei por essa situação e é bem complicado. Você é visto como chato, tá inventando moda, e
depois que você estiver na sala de aula, você não vai querer fazer nada disso. E é bem assim. E aqui mais uma charge dos mesmos personagens, né? Aí o garoto chama aqui o nome da professora, aí ela, sim, Calvin, aí você pode me apresentar o material, mas não pode fazer ou me importar, né? Então está lá a professora escrevendo o conteúdo no quadro e o aluno está lá falando para ela que ela pode escrever o que ela quiser, que ele não vai se importar com o que ela está escrevendo. E revoltado esse. Está revoltado, né? Mas ele está mandando uma mensagem que retrata aquele desespero dele sair correndo. Porque ele não está se importando com o conteúdo. E ela não muda a prática dela, então os dois não vão se entender nunca, né? Então ela precisa mudar a prática dela e ao mesmo tempo o aluno também precisa mudar a postura dele, né? Claro, ele não precisa ele se adequar à professora, à metodologia dessa professora, mas se ela mudar, os dois precisam se dar oportunidades. É o que está acontecendo aqui, que essa professora não dá oportunidade para esse aluno, e esse aluno, em contrapartida, ele é uma criança, né? Está revoltado ali com o que está passando, poderia estar brincando na rua num dia lindo, como ele falou na outra charge, e está ali preso dentro da sala, tendo que aturar aquela aula chata, né? Então, se de repente ela repensasse a prática de ensino dela, ou seja, se ela usasse da didática para repensar a sua prática de ensino e apresentasse algo novo, talvez chamasse a atenção desse aluno, né? Por que eu uso o talvez? Porque pode acontecer, você pode ser o melhor professor do mundo, ter a melhor prática, a melhor didática, mas o aluno pode não estar afim, não quero. E aí você vai fazer, não tem como você obrigar. Se a pessoa não quiser aprender, não vai ter metodologia, não vai ter prática de ensino nenhuma que faça esse aluno querer aprender. Aí, talvez ele possa vir a querer aprender quando a vida cobrar ele aquele conhecimento, né? Só que aí pode ser tarde demais. Então, por isso que é importante, quando você for pensar a sua prática de ensino, ou seja, botar a sua didática em prática, você tentar associar o seu aquele conhecimento que você precisa apresentar para esse aluno, de maneira que ele possa associar esse conhecimento às práticas do dia a dia, o cotidiano dele, né? Então, você vai ensinar as 4 operações básicas, né, da matemática: somar, multiplicar, dividir, subtrair. Por que não fazer isso de uma forma que ele possa colocar na prática do dia a dia? Como pegar um valor, dar para ele e pedir que ele vá na padaria com aquele valor, né, mesmo de forma fictícia, e o que ele conseguiria comprar com aquele valor, né? Ou ele pegar e fazer uma prática de você dar parecido com isso. Ele pegar, você bota lá o valor de uma cesta básica, né? E aí você coloca a quantidade de ingredientes que vem dentro dessa cesta básica. E aí você coloca o número de pessoas que vão se alimentar daquela cesta básica. E aí você pedir para ele fazer as contas para ver se aquela cesta básica vai atender aquele grupo familiar durante um mês. E aí você já consegue abordar não só a questão dos valores, do cálculo, mas você também consegue abordar o tema social. Então você não vai estar abordando somente matemática, você também vai estar fazendo com que esse aluno possa até mesmo se expressar sobre a indignação dele estar passando necessidade em casa. Se o pai trabalha, todo mundo se esforça, ele está ali estudando e está faltando alimento para ele, está faltando as coisas que ele gostaria de ter. Então é uma oportunidade de você ensinar o conteúdo que você precisava ensinar e dar voz para esse aluno, para ele poder criticar o governo, para ele poder falar o que ele quer falar, o que ele gostaria de falar, o que ele gostaria de possuir, não tem condições. Então, a forma de você adequar aquele conteúdo às necessidades do dia a dia do seu aluno. Quer ver uma coisa que eu acho interessantíssimo?
Eu sei que nem sempre dá para a gente fazer isso, porque a maioria das escolas públicas, né, no Rio de Janeiro são dentro de comunidades. Mas uma coisa que eu já percebi muito, tem muitos professores que simplesmente não conhecem o entorno da escola. Ele chega no carro dele, ele entra no estacionamento da escola, guarda o carro, vai para a sala de aula e dá aula, depois ele sai da sala, entra no carro dele, liga o ar-condicionado e vai embora para casa, né? E ele não consegue perceber o que acontece, quais são as necessidades daquele público-alvo ali daquela escola. Porque se você não conhece a comunidade no entorno, você não sabe o que aquelas crianças precisam, né? Então não faz sentido você ensinar fórmula de Bhaskara para uma criança que ela precisa muito mais saber dar um troco para ela poder trabalhar como cobrador no Avan, ela trabalhar numa feira para ajudar a família. Então, não estou dizendo que aquela criança não mereça aprender a fórmula de Bhaskara, mas de você adequar os conhecimentos que aquele currículo, né, necessita ser passado para os alunos, mas de uma forma que faça sentido para ele, né? Eu vejo muitos alunos criticando, eu vou aplicar química em quê? Gente, a química você aplica praticamente 100% da sua vida, né? Então, tudo está envolvendo química. E os alunos não conseguem enxergar a química no seu dia a dia. Então, tem alguma coisa errada aí, né? O aluno... Até para cozinhar uma química. Oi? Até para cozinhar um ovo é química. Pois é. A Sara falou aqui da mulher lá da professora e do aluno, dois bicudos não se bicam, verdade. E você está falando que até para cozinhar um ovo é química. Você adoçar um café, você adoçar um suco, você botar água para gelar, tudo isso é química, né? É química, é física. Então, só que os professores muitas das vezes querem ensinar a fórmula, mas não querem associar isso à realidade do dia a dia. Então acaba tornando bem difícil esse diálogo, né, entre os atores da educação. Vamos lá. Aí aqui temos mais uma charge. Aí, ó, qual o tipo de didática é essa daqui, de metodologia é essa? Ó, hoje temos uma novidade para vocês. Nós contratamos um especialista em motivação. Aí é o Viking, aqui um barco Viking, né, os remadores. Um carrasco, né? E aqui está o motivador, especialista em motivação. Meu Deus! Isso aqui, se você parar e olhar para a educação, está muito longe do que acontece em algumas escolas? Não. Então, muitas das vezes... Não, até porque tem muito professor que leva o apelido de carrasco, né? Justamente. É o caso que eu falei do professor autoritário, né? Ele causa medo nos alunos. Então, ele não tem autoridade. Ele simplesmente tem uma postura em que ele não consegue se aproximar dos alunos, e para poder manter os alunos bem afastados e fazendo o que ele quer, ele se torna um carrasco, né? E além dessa perspectiva que vocês apresentaram, a gente poderia também aqui analisar de outras formas, como os alunos estão aqui, o professor está aqui, tá vendo que a turma está desmotivada, ao invés de ele mudar, né, ele usar da didática para ele repensar as suas práticas de ensino, o que ele faz? Ele traz um especialista em motivação que, na verdade, vamos botar aqui que esse carrasco aqui seja a figura do coordenador, do diretor, que foi lá avisar que quem não fizesse o que o professor estava mandando ia tomar advertência, ia tomar suspensão, né, ia ficar de castigo. E você pode analisar dessa forma também. O que eu ia falar, ele não tomou para si, né, essa responsabilidade de resolver, né? Trazer uma pessoa de fora para poder essa pessoa impor autoridade e
através dessa pessoa que cumpriu o que o professor está desejando. Então, eu achei essa charge aqui bem interessante, bem dentro, né, do que a gente muitas das vezes vivencia dentro da sala de aula, né? E mais uma aqui, essa aqui parece que essa charge aqui foi escrita agora em dezembro, né? Foi feita em dezembro. Quem não entendeu, levante a mão. Aí o garoto levanta a mão, aí todo mundo olha para trás. O que você não entendeu, Manolito? Aí ele vira para a professora, nada desde março até agora. Então tem alguns alunos, o que ele está querendo dizer? Duas situações. Tem aluno que não consegue aprender daquela forma, só que o professor, às vezes, ele está tão preocupado de cumprir o cronograma que ele não para perguntar o que a pessoa não entendeu. E aí depois que ele consegui passar todo o meu conteúdo, ele vai lá e pergunta quem não entendeu levanta a mão. Só que ele não entendeu nada desde março. E só agora o professor se preocupou de verificar se alguém estava com dúvida, né? Essa é uma das interpretações que pelo menos eu faço. Alguém teria mais alguma interpretação dessa charge? Eu ia falar que tem também aquele aluno que é cara de pau, né, professor? Você está perguntando ali, tá tudo bem, vocês estão entendendo, vou seguir, hein? Então tá bom, ele tá nem aí para sua aula. Aí acabou a aula, você passa alguma coisa, aí o aluno, professora, você pode explicar para mim? Explicar o quê, meu filho? Tudo, porque assim, a minha internet falhou, eu fui no banheiro, é sempre assim, né? Pois é. Aí eu falo, não vou explicar não. Por isso que eu abordei só a parte da crítica à postura da professora, porque se eu falo nessa perspectiva aí que você falou, tá lá o professor dando aula de didática e botando a culpa no aluno. Então eu deixei vocês na condição de alunos falarem a parte do aluno. Mas é exatamente isso. Nós temos que ver os dois lados da moeda, né? Muitas das vezes o professor ele deixa a desejar, mas como eu falei na outra charge, se o aluno não quiser aprender, o professor ele pode fazer o que for, que ele não vai conseguir fazer o aluno aprender, porque ele não quer aprender naquele momento, né? E isso ultimamente tem sido muito recorrente pelo fato da facilidade do aluno ter acesso à informação. Então, o aluno, ele... Diga. Eu ia falar isso agora, exatamente. Eu estava dando uma aula hoje de manhã, online, e aí, enfim, o aluno não estava nem aí, né? Aí eu falei com ele assim, poxa, presta atenção, né? Tava todo mundo participando, aí ele... tia, depois eu vejo no YouTube uma videoaula e pego. Exatamente. Aí, esse eu acho que é o nosso, assim, tá sendo o nosso calcanhar de Aquiles, né? E aí eu falei nesse processo híbrido. Aí eu falei com ele, olha, o professor, ele é o mediador aqui dessa situação. E aí eu estava até pensando na questão de que a sala de aula invertida, né? Que é quando você lança o conteúdo antes, os alunos pesquisam, aí na aula seguinte você chega para fazer justamente essa mediação, tirar dúvida. E eu estou fazendo isso com o 6º ano e está funcionando bem nas aulas online, né? Porque também tava rolando muito essa questão de depois eu vejo, depois eu faço. Porque se o professor ficar ali só na aula expositiva, depois esse conteúdo vai ser, como está sendo gravado e postado na internet, é só ir lá revisitar aquela aula e ele vai conseguir pegar. A hora que ele sentir necessidade, ele vai lá estudar. Na semana da prova, como tem muitos alunos só estuda para a prova. Então, é isso que você está falando. E hoje, por exemplo, até tive uma situação parecida com você. Eu estava só que eu estava no presencial e eu estava no híbrido também. Aí um grupo na sala e um grupo em casa. O grupo que estava em casa, silêncio total. E o grupo que estava na sala de aula, aquele ninguém prestando atenção no que eu estava falando. E era um conteúdo
que eu estava dando de revisão para a prova. Era até informática para o trabalho também. Ou seja, uma disciplina, né, extremamente importante para o mercado de trabalho. É um curso de extensão do curso técnico também. E eu estou falando, só que esse grupo é um perfil que você vê que tem muitos ali que querem fazer concurso para a área militar. Quando eu falei assim, olha, vamos lá, gente, olha só, presta atenção aqui só no que eu vou falar aqui para vocês. Em primeiro lugar, o que eu estou passando aqui, tudo que eu falei até agora vai ser cobrado na prova. Aí começou a chover pergunta. Ah, dá para você repetir? Ah, não entendi, é o que mesmo você está falando? Aí, que nem você falou, aí começou aquela agonia, né? Pedindo para eu repetir a aula toda. Eu falei, o quê? Eu já estou falando aqui há meia hora, falta 20 minutos para acabar o tempo. Eu vou repetir tudo de novo? Mas não vou mesmo. Aí, e eu falei assim, ó, e outra coisa, tudo que eu falei aqui cai no concurso para carreira militar. Pô, eles entraram em desespero. Os outros 20 minutos eu dei aula com todo mundo assim, prestando atenção no que eu estava falando, porque eu consegui achar, como eu já tinha, eu gosto muito de sondar aos alunos para poder você ter mais ou menos ideia do que atrai, né, a atenção deles. Então, como eu já tinha dado uma sondada, já sabia que muitos queriam fazer concurso para a área militar, quando eu falei que aquilo dali ia cair em concurso, pronto, eu reti a atenção, eu consegui dar uma aula, os 20 minutos restantes do tempo, eu consegui trabalhar muito melhor do que aqueles outros 30 minutos que eu já estava falando ali um tempão, e poucos, eu devia ter uma turma de uns 20 alunos em sala de aula, 3 estavam prestando atenção, o restante estava no celular, conversando. E aí, depois que eu chamei a atenção dizendo que cairia na prova e que aquilo cai em concurso, pronto. Eu tive total atenção, todo mundo passou a participar, tanto os da sala de aula quanto o do pessoal que estava online, né? Mas nem sempre dá para você fazer isso, né? Às vezes, que nem você falou, depois eu assisto uma videoaula, né? Então é bem complicado. Aí talvez uma saída, além dessa que você falou da aula invertida, uma excelente ideia, né? A aula invertida é muito legal. Você também pode qual é a disciplina que você dá? Geografia e filosofia. Aí você pode tentar, né? Porque são disciplinas que nem não são tão simples assim de você associar ao dia a dia, né? Dependendo do conteúdo que você está trabalhando naquele momento, pode ficar um pouco complexo, né, de você associar. Mas aí, de repente, nesse caso, eu acho que a metodologia, a aula invertida foi uma excelente escolha da sua parte, né? Mas dependendo do conteúdo, eu já tive uma situação dessa que eu estava dando coordenadas geográficas, né? E foi para o 4º ano que eu estava dando isso, e aí a professora estava na verdade eu era bolsista, né? Eu não era professor regente, era do PIBID. E aí a professora pediu para a gente ajudá-la, né, com esse conteúdo que ela estava com muita dificuldade passada, eles conseguirem compreender. E aí eu fiz uma atividade com eles do Google Earth, né? Aí eu levei o projetor para a sala de aula, conectei o computador e aí comecei a mostrar para eles a imagem de satélite em tempo real. Aí um aluno foi lá no pátio da escola e ficou dando tchau para cima, e os alunos lá da sala de aula vendo eles. Aí foi aquela gritaria, todo mundo correu para a janela para falar que estava vendo ele. Então foi uma bagunça danada, mas eu consegui, a partir daquele momento, reter a atenção. Todo mundo queria ver o endereço da sua casa, todo mundo queria localizar a sua casa, a casa da avó, a casa do pai. Então assim, foi bem legal essa atividade, mas nem sempre dá para a gente associar todos os conteúdos ao cotidiano, né? Mas acho que eu acho também, professor, que o Fundamental 2 ele vai perdendo, assim, a partir do 7º ano,
eles vão perdendo essa curiosidade em aprender, né? Você vê, entra numa turma de segundo ano, as crianças estão assim, querendo, sedentas, né? Sedentas por conhecimento, elas querem aprender e tal. Chega no sexto, eles ainda têm essa motivação, mas vai perdendo isso, entendeu? Eu acho que é reflexo também dessas, da forma com que a escola ela permanece. Exatamente. Sabe? A escola desmotiva o aprendizado do aluno, né? Essa coisa de você ficar o tempo todo só o professor falando, dizendo o que tem que ser feito, o que tem que ser estudado, isso você faz com que o aluno se desmotive, porque vem tudo pronto para ele. Ele não precisa pensar, ele não precisa... depois, como é feito de uma forma muito expositiva, é só como o aluno falou, é só ir no YouTube, assistir uma videoaula e ele aprende, né? E aí, quando você faz uma abordagem, né, como você está fazendo, da aula invertida, onde eles estudam primeiro, pesquisam e vão para a aula só para fazer tirar as dúvidas, aí de repente, em vez de tirar as dúvidas, você pode abordar mais assim, de botar eles para falarem, debaterem, fazer uma rodinha de conversa com eles, o que ele conseguiu achar na pesquisa, o que ele conseguiu entender, o que ele não entendeu, se ele concorda, se ele discorda com aquilo. Isso aí eu acho que também faria com que... E incentivar, né? O aluno falar, eu achei, não sei o que, que legal, poxa, conta aqui pra gente, e chamar ele, botar ele como protagonista, e isso aí envaidece um pouco o aluno, né, muitas das vezes, e ele acaba se sentindo, da próxima vez eu vou pesquisar mais ainda, que a professora gostou. Então, muitas das vezes, essa coisa de você botar o aluno como protagonista encanta mais o aluno um pouquinho, e ele acaba se empolgando. Eu tenho feito muito isso com os alunos do terceiro ano do ensino médio, que eles estavam meio desmotivados, e tem funcionado de colocar eles como protagonista. Tem dado certo. Mesmo com já quase adultos aí, 17 anos, 16, 17, tem funcionado. Então, pré-adolescente ainda tem muito essa coisa, eles ainda carregam um pouquinho dessa coisa de querer agradar o professor, de querer aparecer um pouquinho mais, né? Então, de repente, é uma ideia aí para você tentar, né? Não custa nada tentar. Vamos lá. Bom, aqui ele vai abordar mais a parte de material didático, o que é, né? Então ele fala bastante coisa aqui sobre material didático. Eu não vou me prender muito a essa parte do material didático, eu vou passar esse PowerPoint para vocês. Ele é bem grande, ele tem 62 slides, nós estamos ainda no 11º, tá? Então não vai dar para a gente abordar tudo, mas nós temos aqui algumas situações aqui, por exemplo, essa: simplifique, não complique. Aí, uma analogia aqui, esse aqui é como foi pedido pelo marketing, né? Então, o marketing pediu lá uma árvore com balanço triplo. Aí, como encomendado por vendas, aí foi feito aqui uma encomenda de um balanço com 3 cordas. Aí o cara colocou lá o balanço, a criança senta onde, né? Tem uma corda bem no meio aqui. Aí, como projetado pela engenharia, o cara, em vez de pendurar aqui nesse galho aqui, ele amarrou no tronco, porque o tronco é mais seguro, só que o balanço não balança. Como fabricado pela produção, então o engenheiro projetou assim, a produção foi lá assim, não vai dar para balançar, amarrou de um lado, amarrou do outro, só que o tronco está no meio, também não dá para balançar. Como instalado pela assistência técnica. Então, alguém que não entende nada, né, foi lá, o balanço, aí o tronco estava aqui, né, foi produzido dessa forma, o tronco estava no meio. O que eles fizeram? Escoraram a árvore pelos galhos, botaram aqui 2 apoios aqui, cortaram a árvore no meio, e agora o balanço funciona, né? E como o cliente queria, ele só queria que botasse um pneuzinho lá pendurado com a corda para a criança brincar, né?
Então, isso acontece muito dentro de sala de aula. O professor, às vezes, até não é só o professor, às vezes a coordenação pedagógica te pede uma coisa, né? Aí o coordenador de área já te passa de uma outra forma, e aí você vai lá, faz o planejamento, e aí o planejamento não está muito legal, e aí quando você vai para execução, piora mais ainda a situação, aí você tenta remendar e não sai o que realmente deveria ter saído, né? Então, aí você foi feito o pedido, né? Chegou até você planejou, foi para a fabricação, ou seja, foi para a prática, né? E não está se adequando, em vez de você insistir e tentar adaptar, é melhor você parar, voltar para o seu planejamento, repensar ele, e aí você adequar o seu planejamento para que ele atenda a sua clientela, no caso, o público-alvo daquela turma, daquele nível de ensino que você está dando, né? Então, achei essa analogia aqui super interessante, porque muitas das vezes nós complicamos, né? Nós dificultamos a aprendizagem desse aluno, porque você poderia ensinar de uma forma bem simples, e aí você acaba dando uma volta, você ensinando da maneira mais difícil, então você colocando de um jeito em que até a forma do professor falar, você já causa uma certa rejeição da turma. Você começa a falar o que você vai querer, os alunos, ai meu Deus, é muito difícil, eu não vou conseguir, e aí os alunos já recebem aquela atividade com a certeza da derrota, não vai conseguir atingir aquele objetivo. Então, houve um erro, você está complicando a atividade, né? Então, muitas das vezes é melhor você apresentar de uma forma mais simples e aos pouquinhos você vai entrando complicando um pouquinho mais ou tornando mais complexa, né, aquela atividade. E aí, quando ele chegar lá onde você realmente queria, você fala, ó, olha tudo que a gente fez. Foi difícil fazer? Não, professor, nem foi. Então, se eu tivesse falado para vocês fazerem isso aqui direto, vocês iriam fazer? Não, mas se você simplificar, de repente se torne mais fácil. Então, eu queria agora ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês acharam, o que vocês entenderam da aula de hoje, da nossa conversa. E aí? Eu acho que o mais Eu achei bem legal. Aí ficou bem mais simples. Pode falar. Pode falar, Elis. Não, era isso mesmo. Achei bem legal, mais simples. Desculpa. Nada. Ficou mais com as charges e tal, ficou mais simplificado. Vocês associarem, né? Sim. Legal. Foi o que eu achei que ia melhor do que eu ficar trazendo aqui conceitos para vocês de didática e vocês ficarem tendo que ficar eu fazendo aula expositiva. Então, acho que você olhar para uma charge, você tentar compreender a mensagem, né? E a gente trocando ideias aqui, eu acho que ficou mais leve um pouquinho, que didática, apesar de você, quando fala em didática, você pensar em prática de ensino, né? Só que como a gente viu, a didática, na verdade, é uma observação sobre a prática de ensino e você fazer a mediação entre o que o aluno precisa aprender e o aluno que é o público-alvo daquele aprendizado, e fazer com que os dois dialoguem, né? Diga, Ana Carolina, fale você agora. Já me perdi. Oh, meu Deus. Não, eu acho que o mais importante, na verdade, porque meus filhos também desceram aqui, começaram a falar, enfim, já a cabeça já pirou já. Com certeza. Mas eu acho que o mais importante...
não mais importante, talvez não seja isso, mas uma coisa que é importante é a gente atualizar o método, né? Não ficar naquela coisa muito antiga, muito do que era. Você está falando, tentar tornar as aulas mais dinâmicas, as aulas mais atuais, colocar em prática da nossa vivência, né? E não ficar lá no A, B, C, e sim explicar por que o A é o A e por que o A está na nossa vida, né? O que tem de A na nossa vida, enfim. Mais ou menos isso, é colocar realmente, trazer o conhecimento que a gente está ensinando e o que está aprendendo para o nosso dia a dia, né? Para o dia a dia das crianças. Eu achei interessante que naquelas charges do Calvin ficou bem claro que eles colocaram a professora como uma idosa, né? Ficou bem claro isso, que tipo, ela tá com aquela metodologia de ensino antiga, tá? De um jeito, não tá modernizando, né? Isso ficou bem claro para mim, né? Então, acho que uma coisa importante que eu captei foi isso. Legal. Eu sempre dou... Pode falar, Sara. Desculpa, nada. Interromper. Eu queria falar uma coisa, desde quando a gente estava no assunto lá dos professores e tudo mais, no início, e eu acabei não falando por conta da questão aqui na internet, mas estava ouvindo tudo. Eu lembro de um professor que eu tive, eu juro que eu vou ser rápida. Eu lembro de um professor que eu tive, que ele era super gente boa, assim, como pessoa. Ele tratava as pessoas bem, ele, assim, fora da aula, no intervalo, ele era super, trocava ideia, era super bacana. Mas na aula, durante a aula, ele não conseguia transmitir o conteúdo, ele não conseguia fazer a gente, né, se interessar pela matéria, a gente não conseguia sequer entender a matéria. E assim, faz muito tempo isso, foi muito... Acontece também, tem essas situações, né? Às vezes a pessoa, como os jovens falam, pô, o cara é maneiro pra caramba, mas aí quando coloca esse mais aí, né, já sabe que tem um porém. Então, às vezes o professor é super bacana, uma professora super humano, né? Então, assim... Pode falar. Terminou? Bom, então às vezes a pessoa é super bacana, super humano, só que ele tem uma certa dificuldade, às vezes ele sabe muito aquele conteúdo, mas tem dificuldade só que a gente tem que abandonar, desconstruir a ideia de que o professor ele passa conteúdo para o aluno. Nós não estamos vivendo numa pedagogia bancária, tá? Nós temos que ver o professor, ver a didática como mediadora do conhecimento, né? Então, esse professor ele não deveria passar o conteúdo, ele deveria apresentar o conteúdo a vocês, né? Apresentar o conhecimento a vocês e tentar fazer com que vocês se interessassem pelo conteúdo, né? Que vocês compreendessem aquele ensinamento que ele estava passando para vocês, estava apresentando para vocês. Vamos tentar desconstruir essa ideia de o professor passar conteúdo ou conhecimento. O professor ele não passa, hoje em dia não passa mais. Ele apresenta, né, o conhecimento, que nem você faz a apresentação de duas pessoas. Conhecimento aluno, aluno conhecimento, e aí, como eu citei no início dessa disciplina, às vezes aquela pessoa, as duas pessoas ou uma delas é tímida, e aí você tem que fazer ali aquela mediação até eles ganharem um pouquinho de intimidade e começarem a conversar sozinhos. É basicamente isso que o professor ele tem que fazer. Apresentar e ficar ali em cima, né, mediando, estimulando a conversa, puxa um assunto com um, com o outro, né, fulano, e você, o que você acha? E botar os dois para dialogarem ali, até que eles percam a vergonha, se sintam mais à vontade e comecem a dialogarem
entre eles mesmos, e aí o professor pode se afastar um pouquinho e ficar só observando. A gente tem que pegar adquirir, né? Absorver essa imagem, essa perspectiva de que a didática, que o papel do professor é esse, não dele passar o conteúdo, é isso aqui, entregar pronto para o aluno. Ele tem que fazer com que o aluno vá buscar, que ele vá interagir com o conteúdo, que ele experimente o conteúdo, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Professor, eu queria falar que, assim, eu entrei um pouco atrasada e, pelo que eu percebi da aula de hoje, ela me remeteu mais ao prestar atenção nos alunos, mas também prestar atenção em nós, professores. Porque se a gente não prestar atenção no que a gente passa como postura e até mesmo como ensino, conteúdo ali, mas não aquilo maçante, mas da nossa aula, do nosso planejamento, se a gente não planejar e não pensar, ver que a gente pode estar errando em alguma coisa e tentar consertar, a gente não vai conseguir fazer uma aula fluir. Porque eu não posso só colocar a culpa num aluno. Né? Eu tenho que me colocar no lugar do aluno se eu assistiria a aula que eu estou dando. Perfeito, parabéns. Exatamente isso que eu quis passar para vocês. Nós, professores, precisamos, ao planejar a aula, releia o seu planejamento, de preferência algumas horas depois ou no dia seguinte, releia aquele planejamento, mas com olhar não de professor, de quem preparou aquela aula, mas de quem vai receber aquele conhecimento, né? De quem vai ser apresentado aquele conhecimento. Será que eu me interessaria, volta lá na época de estudante, se o professor desse uma aula daquela forma ali, você ia gostar? O professor ele precisa se colocar no lugar do outro, né? Assim como o aluno ele precisa ter essa consciência de que o professor está ali tentando passar o melhor para ele, da melhor forma possível, nós, professores, também temos que ter essa visão de pensar no outro. Será que dessa forma aqui eu vou estar agradando? Será que dessa forma aqui eu vou estar estimulando os meus alunos a participarem da aula? Às vezes eu cobro tanto do meu aluno, né, que ele tenha postura, que ele participe, que ele fique quieto, isso e aquilo. Uma das coisas que a pandemia nos ensinou, né, nós professores, é que nós passamos a vida inteira como professor mandando o aluno calar a boca. Cala a boca, faz silêncio, fica quieto, não fala, não sei o que lá, o tempo inteiro. E agora na pandemia, nós passamos a ficar aqui na frente de uma tela, só vendo um monte de íconezinho aqui, a fotografia de vocês, como vocês estão vendo aí pela minha tela compartilhada. E vocês são adultos, vocês estão participando. Mas muitas das vezes o professor passa o tempo inteiro de aula falando, tentando fazer com que o aluno fale, e o aluno não fala. E aí o professor, poxa, gente, fala, por favor, comenta. E aí a gente fica implorando para o aluno falar. Mas o aluno foi a vida inteira, desde que ele entrou na escola, que ele cala a boca, fica quieto, não fala, não atrapalha, deixa o professor terminar de falar, eu estou falando, eu estou explicando. E agora que nós queremos que os alunos falem, eles não falam. O professor se sente sozinho. Então a pandemia nos ensinou também isso, porque nós, durante muito tempo, nós secava ali na frente do quadro, começava a falar, os alunos, se alguém falasse alguma coisa, você, estou falando, depois eu te dou a voz, né, te dou a palavra. Então, nós tolimos a vida inteira esses alunos e hoje em dia nós queremos que ele fale. Então, é uma transição também que precisa ser trabalhada e não dá para um professor mudar a escola inteira. Isso é uma coisa que deveria ser feito dentro do PPP, né? Projeto Político Pedagógico da Escola, onde todos os professores, junto com a coordenação e direção, precisaria repensar, né, o perfil da escola, não só a metodologia, mas o perfil da escola, para poder implantar um projeto novo e
desconstruir aquela identidade que foi construída para poder construir uma identidade nova, uma nova escola, tá? Bom, eu queria, se eu pudesse, eu ficaria aqui bem mais tempo conversando com vocês. O papo hoje está muito bom. Eu gosto muito dessa aula de didática. Então, mas infelizmente nosso horário já estourou. De repente vocês estão querendo aí adiantar, descansar um pouquinho. Na semana que vem a nossa roda de conversa, né? Deixa eu postar aqui para vocês essa apresentação no PowerPoint. Vou colocar aqui para vocês agora. Deixa eu só ver aqui na área. Professor? Pode falar. Então, semana que vem nós não vamos ter a prova, né? Vai ser só mesmo a roda de conversa, mas vai ter algum texto para a gente ler, para poder debater? Então, eu passei já, desde a primeira aula, que eu tenho colocado alguns textos para vocês, né? Para vocês poderem e já vindo lendo, né? Eu coloquei, vou até colocar logo todos os textos aqui para vocês. Eu coloquei... Não, o da primeira aula eu acho que eu até compartilhei no grupo também que a gente tem. Mas na semana passada eu também. Na semana passada eu não recebi nenhum texto. Não recebeu? Não, eu não sei as meninas, mas eu até procurei aí no... não, na aula passada nós finalizamos aquelas perguntas. Foi continuação da apresentação da primeira aula, tá? Aí hoje que eu estou passando um novo material para vocês. Realmente semana passada não teve texto. Eu passei acho que 3 textos para vocês na primeira aula, que foi o livro de didática do Libânio. Isso, foram 3 materiais. O que é ser professor e mais um resumo sobre didática que eu passei para vocês, né? Aí eu vou colocar o restante aqui para vocês então agora, tá? Então nós temos aqui essa apresentação que eu vou passar para vocês. Nós temos aqui formação de professores. Então, a didática, né, que eu passei para vocês. Vou passar de novo. A apresentação da disciplina que eu já passei na primeira aula. A apresentação do material didático, que é essa de hoje, tá? Eu passei isso aqui também, como as metodologias ativas favorecem. O livro do Libânio, que eu já passei para vocês. Metodologias ativas e o que é professor. Esse daí, professor, como as metodologias ativas, o senhor não passou, não? Não passei? Então estou passando agora. Não. Tá? Então está carregando aqui, já vou passar para vocês, está tudo aí. Aí se vocês puderem compartilhar lá no grupo da turma, aí já... Aí o que vocês podem fazer? Vocês podem se organizar para não ficar todo mundo falando dos mesmos assuntos. De repente vocês podem se organizar e se dividir em grupos e cada grupo abordar aí um dos textos, aí, um dos temas. Ou se vocês preferirem que todo mundo aborde, só que vai ficar bastante coisa para vocês estudarem em uma semana, né? Então tá aí, passei. Mas o senhor quer só que a gente fale sobre o assunto, né? Não precisa preparar nada. Não precisa, não precisa apresentar PowerPoint, nada disso, até porque a gente só vai ter 2 tempos de aula, né? Então, se aí toda vez que cada um for compartilhar o seu PowerPoint, acabou a aula. Então, vai ser só verbal mesmo, e aí vocês vão apresentar aí o que vocês conseguiram compreender, apresentar. Na verdade, não vai ser uma apresentação, vai ser uma roda de conversa, né? Eu vou pegar, vou puxar algumas coisas, vocês também podem puxar. Eu não quero ser o protagonista a roda de conversa é de vocês, eu vou estar ali só mediando, tá bom? Então vocês vão conversar entre si e eu vou estar ali dando uma estigadazinha. Tô vendo o pessoal tá muito calado, eu vou lá falar alguma coisa, puxo um assunto, mas quem tem que falar são vocês. Pode ser assim? Tá ótimo, perfeito. Pode ser. Tá aí, os materiais tá aí, o meu telefone, alguém pediu o meu telefone, aí eu coloquei aí, tá? Foi a Isabela.
Então é só vocês agora dar uma lidinha no que faltou aí, que eu não tinha colocado. E semana que vem a gente fazer esse bate-papo aí. E tomara que nos próximos módulos aí eu possa estar presente lá com vocês na sala de aula, dando aula para vocês, que eu ia adorar, tá bom? Então, até semana que vem, bom descanso para vocês, beijo para vocês, tá? E qualquer coisa, estou sempre à disposição, só mandar uma mensagem que eu respondo, tá bom? Tudo certo? Tá bom. Obrigada, Edson. Boa noite. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, Boa gente. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, professor. Tchau, querido.